Então, alguém tem alguma pergunta para fazer para o nosso palestrante? Um de cada vez, né? Sabe-se que nos dias de hoje existe a pena de morte. Sabe-se que em alguns países, por apenas você cuspir no chão, na rua, você é chicoteado em praça pública. Nos dias de hoje. Sabe-se que em alguns países onde reina o islamismo, o ladrão é punido com decepção da sua mão. Eu pergunto se você tem conhecimento se esse método de punição ainda é aplicado no dia de hoje, a morte através do apedrejamento. A gente tem a notícia de que, infelizmente, isso ainda é praticado em algumas religiões, em algumas regiões do mundo. E não necessariamente só por convicções religiosas, né? Infelizmente, a gente vê sendo, inclusive, divulgado nas redes sociais casos extremistas desses que têm acontecido, inclusive com mulheres que são ativistas dos direitos humanos. Nós tivemos muitos casos desses aí recentes. Infelizmente, para quem quiser dar uma busca, não é algo difícil de encontrar. Eu até me abstenho de citar nome de países ou de locais, porque a gente sabe que não são todos os irmãos que estão ali encarnados naquela experiência que concordam, né, com esse tipo de medida. Infelizmente, existe uma leitura muito fundamentalista da lei. E a lei, como se sabe, a lei ela é morta. A lei, ela na verdade, ela depende do amor e da misericórdia de quem a traduz. Nós falávamos aqui há bem pouco tempo que muitas vezes, muitos irmãos fazem uma leitura fundamentalista, até mesmo da própria Bíblia, para se aplicar, infelizmente, de acordo com a sua própria conveniência. Porque se nós formos fazer uma leitura, muitos daqueles que se dizem hoje seguidores do Evangelho, na verdade são seguidores de um farisaísmo antigo que prega o apedrejamento, que prega a condenação, e foram aspectos justamente com os quais Jesus veio romper. E a gente precisa entender o que era o contexto daquela sociedade e por que determinadas coisas eram permitidas ou até constavam na lei naquele tempo. Eu costumo falar com as pessoas, nós estamos no ano de 2018, né? No século passado, no século 1900, ali na década de 70, eu me lembro que eu ainda garoto, e aí depois antes de fazer, eu estudei muito publicidade, eu gosto muito de comunicação, e eu gosto muito de olhar propaganda antiga, porque a propaganda, ela de certa forma, ela reflete um pouco dos costumes da sociedade no tempo, né, em que ela está inserida. Então, quando você vai olhar propaganda do início do século, por exemplo, tem propaganda colocando a maior novidade era uma escova de dente, contribuía inclusive com os hábitos de higiene, mas era muita novidade. Quando surgiu o sabão em pó, né, o ferro de passar elétrico. Quem lembra aí das nossas avós que colocavam a brasa dentro daquele ferro, né? Era um ferro mesmo, por isso chamava ferro. Era um negócio feito com ferro, e aí enchiam de brasa para poder passar a roupa. E os primeiros ferros elétricos, eu me lembro que na década de 70 tinha uma propaganda de um chocolatezinho, não lembro quem era o fabricante, que ele era enrolado no papel que simulava um cigarro. E ele vinha numa embalagem de chocolate que parecia uma carteira de cigarro. Então a propaganda era um garotinho, uma criança, com um palitinho de chocolate entre os dedos, segurando como se fosse um cigarro. E a propaganda dizia, cigarrinho, tal, o melhor cigarro de chocolate. Isso foi na década de 70. Vocês imaginam hoje o escândalo que com todo esse cerco que tem, né, contra o tabagismo, contra as pessoas que fumam, vocês imaginam hoje o escândalo que seria se uma empresa lançasse um doce em formato de alguma coisa que remetesse a um vício. Hoje, para a nossa sociedade, é inaceitável. Mas se a gente pensar em livros, em tratados que foram escritos há 2000 anos antes de Cristo, a gente vai ver que tinha uma sociedade que era completamente diferente da nossa. Era um povo que estava sendo retirado de um país onde eles eram escravizados por um povo idólatra, e que tinha como, dentro do nosso aprendizado enquanto espírita,
era o povo que ficou encarregado da primeira revelação, que era o quê? A revelação do Deus único. Então aquele povo, ele precisava se dissociar daqueles costumes pagãos, por isso que Moisés fica vagando com eles durante 40 anos no deserto, e era necessário que houvesse um conjunto de regras que fizessem com que a disciplina fosse seguida, e que a gente tivesse inclusive algumas normas de conduta que fossem ali contestadas, Esses dias até a gente estava num estudo aqui, o irmão Paulo comentou conosco, a gente estava falando a respeito da questão do sábado, e a proibição de se ter as atividades no sábado. O irmão Paulo estava nos explicando que os judeus que eram escravos dos egípcios, eles eram escravos e eles também tinham escravos. E da mesma forma que eles eram tratados de maneira desumana e desigual, eles tratavam os escravos deles, eles exploravam também os animais. Então, quando Moisés ele vem trazer a tábua de mandamentos, ele começa a introduzir novos padrões de convivência para uma sociedade civilizada, ele impõe a necessidade de se guardar o sábado para que os escravos dos escravos tivessem pelo menos o sábado para descansar, para que os animais tivessem pelo menos o sábado para descansar. Eu sou agrônomo e quando eu fui ler determinados trechos do Antigo Testamento, eu fiquei maravilhado de ver que eles faziam naquele tempo uma técnica que hoje é muito recomendada na agricultura, que é o pousio. Você cultiva uma determinada área durante um tempo, colhe, e aí depois que você colhe, você deixa aquela área descansar, você deixa a terra descansar. Isso está descrito no Antigo Testamento. Isso hoje é visto como uma norma técnica, científica. Eles colocaram isso como uma imposição religiosa. Vocês vão produzir durante tantos anos, e durante tantos anos vocês vão ter que deixar a terra descansar. A outra coisa diz respeito, por exemplo, quando a mulher estava no fluxo de sangue, no fluxo sanguíneo, ela era apartada da convivência com a família, e ela era posta para ficar no barracão nos fundos da casa, porque eles tinham todo um ritual de purificação, e a mulher, no período do fluxo dela, ela era considerada impura. Então, se ela tocasse em alguém, ou tudo que ela tocasse, se tornava impuro, e os homens não poderiam se aproximar da tenda divina para poder fazer a aproximação que eles faziam com Deus, Eles não podiam participar dos rituais religiosos se eles estivessem impuros. Só que a mulher fazia grande parte do trabalho pesado da casa, inclusive o de ir buscar água longe, de colocar lá o balde no poço, tirar a água de muito fundo, fazendo esforço, trazendo a água de muito longe, correndo risco. Eram regiões muito arriscadas. As mulheres faziam isso, faziam um trabalho pesado da casa, cuidavam dos animais, cuidavam das plantações, Então, assim, não tinham também descanso. Então, uma forma, e o marido podia dispor, por ser mercadoria, podia dispor dela da forma que quisesse, quantas vezes quisesse, no tempo que quisesse. Então, quando Moisés traz, olha, a mulher durante o período do fluxo de sangue, quem a tocar permanecerá impuro. Quem sentar na cama que ela se deitar é considerado impuro. Então, ela naquele período, ela era posta fora do convívio da família. O período que a mulher tinha de descanso era justamente o período que ela estava no fluxo dela. Então, se a gente for olhar hoje como determinadas regras eram colocadas, era a imposição que se fez necessária para que você tivesse padrões mínimos de convivência ali. Em alguns trechos é falado, por exemplo, que num sábado um homem foi visto retirando lenha fora do acampamento e ele foi executado. Ora, Moisés comandava 300 mil pessoas no deserto. Você pode perguntar para qualquer militar hoje, qualquer policial, qualquer pessoa que seja militar, o que acontece se você tiver um acampamento militar e um soldado de repente cometer uma indisciplina e ele não for punido? Dali a pouco todo mundo está sendo disciplinado também. Então, naquele tempo e para aquele momento, para aquela experiência, esse tipo de imposição era necessário. Esse tipo de atitude coercitiva precisava existir, porque existia todo um contexto em que era necessário. A proibição de determinados tipos de carne. A carne de porco se deteriora muito rápido. Então não existiam meios, por exemplo, de você conservar aquilo ali durante muito tempo. E com aquilo ali as pessoas adoeciam, muita gente morria. Eram tempos em que a taxa de natalidade era muito considerada. Por isso que as mulheres que não tinham filhos eram mulheres muito mal vistas pela sociedade e eram criaturas completamente infelizes, que você precisava de multiplicar, precisava de ter pessoas na sociedade. Então tem um conjunto de normas que hoje nós olhamos e que nos causa estranheza, mas que se a gente for olhar, para aquele momento era necessário que existisse, mas que hoje não faz sentido mais.
Hoje não faz nenhum sentido, porque, como nós falamos ontem, quando o mal ele se desenvolve de tal forma a ponto de perder completamente o sentido, ele se transforma em uma doença. E aí a doença, ela precisa ser tratada. O doente precisa ser exilado, precisa ser separado para que ele possa ser tratado. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu sei que isso infelizmente ainda acontece hoje no mundo, e muitas vezes, e quase que geralmente, não do Alcorão são muito bonitos, os ensinamentos da Torá são muito bonitos, né? O mesmo Levítico, que trata da questão do apedrejamento em caso do adultério, ele tem um artigo que diz que o homem, quando se casa, ele precisa ser preparado no decorrer da vida dele, porque o homem, quando se casa, as mulheres estão presentes aí, vão dizer o que acham para mim. Quando o homem se casa, ele precisa ficar 1 ano sem servir o exército e sem trabalhar, porque ele só tem uma função na vida dele durante 1 ano, sabe qual é? Fazer feliz a mulher que ele escolheu para a existência dele. Meninas, o que vocês acham? É bom isso? 1 ano ficar por conta só de fazer feliz a mulher da existência dele. É o mesmo livro, está lá no mesmo livro, está lá no mesmo livro de Levítico. O mesmo Alcorão, esses dias eu estava assistindo um livro em que pese Jesus seja nosso modelo e guia, um irmão num momento de muita empolgação, ele disse: Jesus foi o primeiro, o único religioso do tempo dele, né, que tratou as mulheres com igualdade. Realmente, Jesus fez isso no tempo dele, né, e ele foi revolucionário por isso, mas até inspirado por ele, governador espiritual do planeta, outros homens também fizeram o mesmo. Maomé, por exemplo, era profundamente carinhoso e religioso com as mulheres. Existem diversos poemas no Alcorão em que Maomé se manifesta de maneira apaixonada pela esposa dele. Inclusive, em um dos pontos do livro do Alcorão, pergunta para Maomé quem é a criatura que ele mais ama no mundo. E ele diz que é a esposa. E ele pergunta: quem é a segunda criatura que você mais ama no mundo? Ele falou: a mãe da minha esposa, porque fez ela para mim. Então, assim, existe, né, um profundo ensinamento de beleza e de amor nesses livros que, infelizmente, são interpretados de maneira errônea. E aí o erro é nosso, a queda é nossa. O problema não é da religião, o problema não é do ensinamento. Quantas pessoas que dizem hoje que matam em nome do Cristo, que condenam em nome do Cristo? Como é que alguém que se diz cristão pode defender a tortura? Pode defender que a mulher tem que ganhar menos? Pode defender que uma pessoa, porque ela é negra, porque ela é nordestina, porque ela mora não sei aonde, ela tem menos direito do que os outros? Será que essa pessoa está falando em nome do Cristo? A gente precisa filtrar, né? Infelizmente isso acontece muito hoje, mas eu não me atrevo a colocar na conta das manifestações religiosas, porque assim como existem fundamentalistas islâmicos e judeus, infelizmente também existem os cristãos. Eles estão entre nós. Então o que nos salva é a busca verdadeira do Evangelho de Jesus.